Então, vocês sabem que a hipotenusa é o maior lado que um triângulo retângulo tem. Então, a hipotenusa, ela é o maior lado que um triângulo retângulo pode ter. E nas suas dimensões, quando a gente fala sobre trigonometria. Então, quando a gente fala de trigonometrias ou razões trigonométricas, é um assunto que é bastante o quê? É um assunto que é bastante o quê? Que é bastante complicado para a gente o quê? Para a gente entender esse tipo de função aí. A gente tem tudo nas mãos, tudo para saber os detalhes, as formas. E os conteúdos que eu provei para vocês aí, tá na cara. A gente não soube, mas a gente tem um conteúdo que é um conteúdo novo, um conteúdo que é expansivo, que é dinâmico, que é gigante, ao ponto que a gente não tem assim viver o conteúdo que é bom. O conteúdo que você não viram, que vocês vão ver ainda. O primeiro detalhe que é mais bacana, que chama mais a nossa atenção, o nosso desempenho, quando se refere às trigonometria, ou quando a gente se fala sobre razões trigonométricas, a gente logo se fala sobre o triângulo sobre o triângulo retângulo, que é todas essas partes aí. Também. Tá bom? Tá bom. Regra de 3. Eu vou dar regra de 3. Eu não vou segurar. Eu não vou dar ano que vem, não. Talvez ano que vem não estou aqui. Então eu já vou dar a regra de 3 para vocês. Talvez ano que vem eu vou botar outra matéria. Então eu vou dar essa regra de 3 para vocês, tá bom? Quando a gente pensa em regra de 3, a gente logo remata em dinheiro. Tudo aquilo que é dinheiro, que é moeda ou em moeda, ou em criptomoeda, Bitcoin, tudo que é Bitcoin a gente se refere em regra de 3, ou seja, regra de 3 simples ou regra de 3 composta. Não é composto não, composta. Tá bom? Tá joia? Então, beleza. A gente calcula os problemas, né? Porque a regra de 3, muita gente sabe que a regra de 3 é o quê? Muita gente sabe que a regra de 3 é um pouquinho o quê? Que é um pouquinho complicado de se entender. Muitos alunos e alunas da faculdade Oba Alegria do Coração, muitas delas pensam que a regra de 3 na matemática, ela é o quê? Ela pensa que ela é um bicho de 7 cabeças. E na verdade não é isso que a regra de 3, que você pensa que a regra de 3 é. A regra de 3, simples ou composta, ela é bem fácil de você o quê? De você entender, ela só é difícil de você calcular. Então, para calcular a regra de 3, seja simples ou composta, ela é, sim, realmente, para calcular, ela é difícil. Mas, para ler os problemas que manda da regra de 3, ela é fácil. Para ler a regra de 3, ela é fácil. Mas, e também para pôr na prática também a regra de 3, ela é fácil. Mas para calcular ela é um pouco complicado, um pouco difícil, né?
para calcular ela é difícil. Porque a regra de 3 tem números, tem fórmulas, e setas e mais setas, x e mais x, um monte de x, que não sei onde a gente vai parar com tanto x, que a gente vai ter aí, essa regra de 3 simples ou composta, tá bom? É um conjunto das respostas. Essas duas questões propostas, determinação do valor desconhecido, que nós chamamos de regra de 3. É um problema matemático bem simples de se resolver. É muito fácil, né, a gente encontrar um problema, a gente poder resolver essas questões. Mais fácil, tecnológico, outras informações. Na aula passada, o que eu dei na aula passada? Na aula passada eu dei regra de sociedade. O que é a regra de sociedade? É a regra onde que você aplica o quê? É a regra onde que você aplica o quê? O seu próprio dinheiro. É onde você aplica ou investe o seu próprio dinheiro em cima desse investimento que você que você está fazendo aí, tá bom? Eu vou ter que encerrar a gravação.